colocar aqui foto, senão não vai. Então, meninas, abrindo esse momento, né, com a doutora Luciana Maria Pereira de Souza, nutricionista, assessora técnica da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. E aí vai ser um momento sobre falar um pouquinho sobre a política nacional da população de rua. Não é isso, doutora Luciana? Ok, então, obrigada. Vou passar a palavra para as meninas, tá? Obrigada também. Bom dia. Bom dia. Tá pegando o áudio? Tá ótimo. Então, hoje iremos dar início a mais um espaço de troca e aprendizagem do nosso projeto, onde ele se chama Conexões de Saúde, Intersecções entre Sociedade, Cuidado e Políticas Públicas. E a convidada especial, como a professora Flávia havia dito anteriormente, é Luciana Maria, onde ela irá explicar como funciona a política nacional para a população em situação de rua. A senhora tem alguma apresentação para projetar ou não? Primeiro, pode não ser senhora. Eu tenho uma apresentação, gente, mas eu pensei em fazer, se vocês concordarem, acho que conversar um pouquinho rapidamente. Vocês já fizeram uma apresentação, mas de fazer primeiro uma rodada rápida, assim, das impressões de vocês sobre o que vocês pensam quando pensa na questão da população em situação de rua, sem questões de erros ou acertos, mas assim, o que é que vem na mente inicialmente, porque aí ajuda a me direcionar no campo da política para o que vocês já visualizam e coisas que eu percebo que vocês não visualizam para sinalizar. Então, se vocês concordarem, eu acho que só uma passada assim para dizer, olha, o que é que vem na minha cabeça? Aí alguém vai dizer uma palavra, alguém vai dizer uma frase, alguém vai dizer um texto maior, se vocês toparem a gente iniciar assim, aí depois eu entro com a apresentação. É tranquilo? Pode ser? Sim, pode ser. Em relação à política de... Bom dia, meu nome é Tainá. E, assim, em relação à política da população em situação de rua, eu não enxergo uma atuação muito grande em relação a isso. Eu não percebo essa política inserida na população. Eu não vejo ter uma atuação de saúde nessa questão. Perfeito. Pode ser o que vocês imaginam sobre a política ou sobre a própria população em situação de rua, assim, o que é que remete esse tema para vocês? E, mais uma vez, sem questão de acertos, erros, e o que vocês realmente pensam com relação a isso. Bom dia, o meu nome é Júlia e, assim, eu pelo menos não tenho muita ciência do que é a política, mas na minha cabeça, as pessoas que vivem nessa condição, em situação de rua, são pessoas extremamente vulneráveis em relação a diversos fatores, como, por exemplo, renda e outras coisas. Bom dia, meu nome é Adriele. Eu também não tenho muita proximidade com a política. E, assim, um questionamento que vem é que é uma política muito importante para a saúde, mas a percepção que eu tenho é que ela está mais ligada à assistência social e também fica um pouco distante da política de saúde. Bom dia, eu me chamo Adriele. Assim como a Júlia falou, também não entendo muito sobre a política, mas vem na minha cabeça que a população de rua está muito vulnerável em questão de fatores sociais, assim, e essa política vem para poder dar uma visibilidade maior, uma proteção maior. É o que vem na minha cabeça. Bom dia, eu me chamo Beatriz e também penso da mesma forma que as meninas. Eu nunca tive nenhuma proximidade com a política, então realmente essa experiência vai ser de grande aprendizagem, porque realmente a gente não viu durante o curso.
E é isso, né? A gente entende como pessoas em situações vulneráveis. Tem mais alguém? Não, eu acredito que todo mundo aqui, a gente já falou sobre que a gente não tem muita proximidade com isso. A gente viu no período passado algumas coisas, mas, como já tinham falado, a gente não consegue ver isso em campo, assim, na prática mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acho que já dá um bom início, assim, para a gente refletir algumas coisas. Quando eu estava na graduação, eu sou de João Pessoa, né? Estou morando aqui em Brasília, mas eu sou de João Pessoa, aí pertinho de vocês. E fiz o curso de graduação em nutrição, depois fui para o Rio Grande do Norte, fiz o mestrado lá e o doutorado, assim. E aí uma coisa que me despertava muita curiosidade no curso de nutrição era que a gente estudava muito sobre a alimentação de quem tinha o que comer. E me deixava muito ansiosa o fato da gente não conseguir olhar para a população brasileira e pensar na alimentação de quem não tem o que comer. Então, acho que essa foi, assim, o meu primeiro... Acho que o primeiro momento que tocou em mim a necessidade de pensar em outros grupos, né? Diferentes daqueles que a gente tinha costume de ver em sala de aula. Que bom que vocês já viram alguma coisa nas disciplinas, estão se propondo a discutir esse assunto hoje na universidade, né, na extensão, na disciplina, enfim, isso é muito positivo. E que isso, acho que o desejo é que isso seja, né, muito mais ampliado também, para que a gente reflita sobre a política, e eu acho que vocês trouxeram pontos bem fundamentais. O primeiro a gente está falando de uma população que é extremamente vulnerável. O segundo ponto a gente não consegue perceber muito a política. Onde é que ela está, se ela realmente, né, alcança as pessoas. E que essa política deve ser uma política que deve proteger as pessoas, mas a gente não consegue visualizar isso tão nitidamente. E um outro ponto bem fundamental a gente tem a impressão que quando fala em política para a população em situação de rua, a gente está falando mais do SUAS do que no SUS. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, assim. Então, eu me aproximei do Movimento Nacional para a População em Situação de Rua, de luta da população em situação de rua. E aí, quando vim trabalhar no Ministério, fiquei como ponto focal da população em situação de rua. Inicialmente estava na atenção primária, agora estou na CEGETS, né? E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Acho que vou colocar... A apresentação não está uma apresentação muito bem construída, mas é só para ter alguns pontos para não perder de vista, né? Mas eu acho que um dos primeiros pontos, enquanto eu vou compartilhando, é da gente dialogar de quem a gente está falando, né? Quando a gente fala em pessoas em situação de rua, tem uma coisa que a população em situação de rua é uma população invisibilizada. Aí é importante a gente pensar para quem essa população é invisibilizada. Então, vocês estão conseguindo ver? Tá bem, né? É importante a gente pensar para quem é que essa população é invisibilizada, né? E aí, se vocês quiserem interromper para falar alguma coisa, comentar, perguntar, qualquer coisa do tipo, vocês podem se colocar. E uma das coisas que a gente reflete com relação a invisibilidade, ela é muito mais para as políticas públicas do que mesmo para a gente no dia a dia. Porque onde a gente vai, a gente sabe que tem pessoas em situação de rua. As pessoas chegam até nós, a gente passa por essas pessoas que estão na rua. E a gente tem um aumento dessa população, né, que se agravou bem mais a partir da pandemia, mas que a gente não tem políticas ainda estruturantes que superem a situação de rua. A gente tem algumas que eu vou falar já sobre o cuidado da população em situação de rua, etc., mas ainda são incipientes as políticas que olhem para essa população com o intuito de superar essa situação e não apenas de cuidar enquanto ela estiver, né, nas ruas, né? E uma coisa que a gente pensa para a gente falar o que é população em situação de rua com relação a conceito, é um conceito que está no decreto 7053, que é de 2009, que é o decreto da Política Nacional para a População em Situação de Rua. E nesse decreto,
o que ele fala é que a população em situação de rua é um grupo populacional heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, uma das coisas que vocês falaram, né? Extrema vulnerabilidade, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento pernoite, temporário ou como moradia provisória. Vejam, esse conceito ele é de 2009, né, quando essa política ela foi escrita, foi publicada. O que é que está faltando aqui que a gente consegue observar, né? Primeiro que ele é um conceito que ele traz mais com relação, se você observar, ele refere mais à população adulta. Então, ele aparece pouco, né? Por exemplo, a questão da criança e do adolescente também em situação de rua, que tem algumas características que são diferentes. Por exemplo, tem criança e adolescente que tem alguma moradia, tem família que tem moradia, mas elas necessariamente passam os dias todos na rua. Então, para a gente é uma criança de rua, ela pode não ser uma criança que não tenha moradia, mas ela utiliza a rua, inclusive, como trabalho infantil, né, como sustento também, junto à sua família, ou então a família separada, né, não está necessariamente tão próxima à criança, mas ela passa o dia na rua, longe da proteção devida, né? Então, para a gente também é uma criança em situação de rua. Então, a gente tem discutido que esse conceito ainda é um conceito daquele momento muito importante para a política, mas que há necessidade da gente ampliar e visualizar essa população de fato heterogênea. Então, visualizar quem é criança e adolescente em situação de rua, a mulher em situação de rua, a população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, destacar, por exemplo, a saúde da população negra, né, enquanto elemento fundamental, porque a maioria da população em situação de rua é população negra. Então, vários fatores, né, que a gente não se limita nesse conceito. Então, esse era um dos pontos, assim, da gente iniciar pensando de quem a gente está falando, e aí vocês também, com a percepção de vocês, ajudaram a acrescentar nesse sentido. De que a gente está falando também tem um número, né? E a gente se orienta um pouco pelos dados do CAD único. E que esse mês, o dado atual, né, pesquisando pelo SECAD do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Então, ele traz para a gente que em março, o número de cadastros de pessoas em situação de rua no CAD único é superior a 35 mil pessoas em situação de rua. Esse número, comparado com dezembro do ano passado, tem um aumento já de 0,37%, ou seja, só 3 meses, né? Então, continua em aumento. Nessa totalidade, a gente tem principalmente a concentração de pessoas em situação de rua no Sudeste, seguido para o Nordeste, segundo lugar, depois região Sul, depois Centro-Oeste e, por fim, a região Norte. Aí eu peguei o dado de Pernambuco, né, que a gente tem mais de 6 mil pessoas, 6.814 pessoas, esse dado é de hoje, cadastradas no CAD único, enquanto pessoas em situação de rua, e na cidade do Recife, 3.662 pessoas. O que é que eu quero destacar aqui? A primeira coisa é um aumento da população em situação de rua. A segunda coisa a gente está falando de um dado específico da assistência social. E quero destacar também que o CAD único, quem se cadastra no CAD único é quem tem CPF. E nem todo mundo que está em situação de rua tem documento ou tem CPF. Ou foi visto pela assistência social, ou procurou um serviço da assistência social e se cadastrou. Então, estou sinalizando que esse número ele é um número subnotificado, ele é um número menor do que a nossa realidade, porque aqui eu estou considerando só pessoas em situação de rua que tem CPF e que chegou de alguma forma ao programa. O que eu quero também dizer com isso
a gente tem um aumento do número de cadastros. A gente não está nítido para a gente não tem pesquisas que nos mostrem. Se tiver barulho, gente, é porque tem uns ônibus passando aqui. Aí vocês sinalizam que eu fecho aqui a porta. A gente não tem posto para a gente se é realmente um aumento de pessoas que estão em situação de rua ou se é um aumento, por exemplo, de cadastros, de pessoas que estão sendo cadastradas. Porque se for um aumento de pessoas que estão sendo cadastradas e se mantém o número de população em situação de rua, então não é necessariamente tão ruim. Significa que mais pessoas estão tendo acesso ao CAD único. Mas se esse número ele também nos diz que também há um aumento de população, dessa população no Brasil, isso continua nos preocupando, né? Porque a nossa perspectiva, o nosso horizonte é que a gente não tenha a população, as pessoas precisando viver em situação de rua. Então, destacar um pouco disso. O que é que eu também quero destacar com relação a isso? Quero fazer com vocês uma coisa que é uma comparação. Eu vou pegar um exemplo de um município do Rio Grande do Norte, que ano passado eu fiz uma visita para a implantação de equipe de consultório na rua. E aí a gente tinha um impasse, porque para a saúde, os cadastros da atenção primária daquele município, no registro da gente do Ministério da Saúde, tinha mais de 500 pessoas cadastradas em situação de rua pelos dados da atenção primária. E quando a gente via os dados da assistência social, só tinham 6 pessoas. Era como se, teoricamente, pelos dados da saúde, aquele município pudesse ter equipe de consultório na rua, porque estava dentro dos critérios, mas pela assistência, o município sequer tinha pessoas em situação de rua. Quando eu fui para o município, eu vi que o município é um município que fica perto do aeroporto, que fica na região metropolitana. Então, é muito comum o perfil desses municípios terem, sim, pessoas em situação de rua. Pode ser que elas não estejam sendo cadastradas. E qual a nossa grande questão com isso? A nossa grande questão com isso é que a gente, para falar nessa população, a gente não tem dados de contagem de pessoas em situação de rua. A gente não tem censo. O censo da população brasileira não conta com população em situação de rua. Tudo que a gente tem é estimativa. Então, eu estou apresentando para vocês um número que é uma estimativa da assistência social. Eu não estou com um número aqui que é uma estimativa da saúde, porque os números da saúde eles são bem maiores. Porque na saúde, as pessoas podem ser atendidas sem necessidade de mostrar o CPF, de ter o documento, CPF ou comprovante de residência. Então, a gente tem diferentes informações dessa população. E eu estou apresentando para vocês a mais subnotificada. Então, na mais subnotificada, a gente tem em torno de mais de 35 mil pessoas vivendo em situação de rua no Brasil hoje. Então, a falta de um censo nacional nos dá limitações para a gente pensar mais nas políticas, para a gente entender não só a quantidade de pessoas em situação de rua, mas também para a gente compreender o perfil dessa população. E aí, algumas iniciativas locais têm feito censos, mas o que seria mais importante se fosse um censo nacional, de fato, né? Porque algumas experiências fazem um censo bem comprometido, bem dialogado, né? Um método, de fato, né? Que consegue abranger bem, mas em outras localidades não. A nossa experiência observando os censos locais diz que o censo de Recife foi um censo interessante. Assim, dá para a gente, inclusive, usar um pouco como modelo para outros censos locais, mesmo que o nosso horizonte seja o censo nacional. E aí, no censo de Recife, eu estive aí acho que foi o lançamento do censo, e a gente tinha outras informações para além da quantidade, né? Inclusive, e aí puxando um pouco para a minha formação, a questão da segurança alimentar. E aí, só mais um dado com relação a isso, da falta de informação que a gente tem da Pop Rua, é que, por exemplo, os dados que a gente tem de fome no país, saíram alguns relatórios bem importantes na pandemia e após a pandemia, que mostra nesses relatórios, né, o aumento da fome, a saída do mapa da fome, a volta, quer dizer, do mapa para o mapa da fome, então o aumento da insegurança alimentar e fome naquele período, mas aquele número não leva em consideração a população em situação de rua, e que muitas vezes ela está na rua porque buscando a sobrevivência e
para que ela não morra também de fome, né? Então, a falta de moradia, às vezes tem moradia, mas aí não consegue se alimentar, então passa o dia fora. E aí depois tem que colocar perde também a casa ou qualquer lugar que esteja morando. E aí também fica em situação de rua. São diversos os fatores, né, para essa realidade. Entre eles é a fome, e a gente não tem dados sobre insegurança alimentar e fome, porque a gente não tem a contagem da população. Eu acho que está bem pequenininho para vocês, mas eu vou falando sobre essa linha do tempo. Eu fiz uma síntese dela pensando na atenção primária, mas a gente tem poucas coisas nas outras políticas. Então, já, a partir daqui, eu já vou me aproximando mais do contexto da saúde, apesar de fazer ainda alguns elos com o decreto 7053. Então, a gente teve em 2009 esse importante decreto que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o CIAMP-RUA, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento dessa política. Em 2011, a gente foi instituído o consultório na rua através da Política Nacional de Atenção Básica no SUS. O consultório na rua, ele sucede uma experiência anterior que se chamava Consultório de Rua. Era um projeto, era editais, era um projeto bem menor, vinculado à rede de atenção psicossocial. E então era uma experiência muito mais da redução de danos, da atenção psicossocial, e com pouco recurso. Eram alguns projetos que tinham, né, aprovados no país. E aí se entendeu que a saúde mental é super importante para essa população, mas que não só é a saúde mental a principal demanda, né? E que precisava que a população em situação de rua tivesse uma equipe de referência no âmbito da atenção primária. Então, com financiamento, com implantação das equipes no país todo e coordenando o cuidado a essa população na atenção primária e sendo referência também para as demais redes. Só um minutinho, gente, porque por mais que aí não esteja fazendo barulho, mas aqui, deixa eu só fechar. Não sei se vai diminuir tanto o barulho, mas talvez ajude. Então, a gente teve... Então, por isso que a gente chama consultório na rua e destaca que é consultório na rua, porque é o nome da estratégia dentro da atenção primária no SUS. Antes, era o consultório de rua, que era uma estratégia mais ligada à atenção psicossocial, né? Então, a gente teve, né, em seguida, depois da criação do consultório na rua, a gente teve portarias, né, mostrando, organizando, né, o funcionamento dessas equipes no SUS, definindo critérios de teto para que essas equipes estejam nos municípios. Depois, tudo isso foi atualizado, a gente utiliza essa atualização que foi feita em 2021, está prevista uma nova atualização, que é da portaria 1255, 2021, que dispõe sobre as diretrizes de organização e funcionamento das equipes de consultório na rua. Em seguida, essas portarias, tanto de financiamento como de organização, elas estão organizadas nas portarias de consolidação 1, 2 e 6. E mais recente, a gente teve uma portaria que aumentou o número de possibilidades, não de profissionais, mas de CBOs, que são os códigos de profissionais nessas equipes. Vou já falar mais sobre isso, mas só para mostrar a vocês, assim, alguns dos pontos que a gente teve avanços, né? E aí quero destacar uma coisa. Quando a gente fala em política, o tema desse nosso encontro hoje, o que vocês colocaram no início da conversa também, hoje o que nós temos é uma política intersetorial. A gente não tem política da população em situação de rua ainda na saúde. A gente tem uma política que ela é intersetorial, e está prevista a criação da política ainda nessa gestão. Está sendo construída essa política para ser publicada ainda nessa gestão no SUS. Mas hoje o que a gente tem, ela é intersetorial. E nessa política intersetorial, o que é que nós temos? Um dos objetivos dela
é a garantia da saúde, né, do direito à saúde. Então, tem vários objetivos, entre eles a garantia do direito à saúde. Nessa política intersetorial, que é o que a gente se orienta ainda na saúde, enquanto a gente não tem a nossa, nós temos também alguns princípios, algumas diretrizes. Eu destaquei aqui os princípios, né? Que além da igualdade e da equidade, são princípios dessa política: o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado, e o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. Então, é uma política que traz, olha, diversos setores, diversas áreas, né? Entre elas saúde. Vocês precisam olhar para as ações que vocês desempenham com foco para a Pop Rua, levando em consideração esses princípios. Quando a gente tiver a nossa política na saúde, a gente vai pegar pelo objetivo de garantir o direito à saúde e pontuar o que é que a gente entende que é necessário cumprir, governo federal, estadual, municipal, para garantir esse direito. Então, a construção da política no SUS tem sido nesse sentido. E aí eu destaquei aqui alguns dos desafios, pensando na saúde. São alguns, gente, porque são muitos. Então, assim, pontuando alguns dos desafios que nós temos. O aumento da população em situação de rua, isso que eu comentei anteriormente, agravado, né, especialmente com a pandemia de Covid-19, mas já existia um aumento, ele se tornou mais exponencial ainda com a pandemia. A ausência de informações, isso também que eu comentei com vocês, a falta de um censo nacional que nos ajude a fornecer um conjunto de informações que são a base para a gente conseguir planejar as políticas e avaliar as ações que são das políticas públicas no nosso país para essa população. Então, deixa a gente muito limitado quanto a isso. Se vem construindo um método para fazer um censo nacional, mas não temos previsão de quando isso vai acontecer. Então, enquanto isso, repito, a gente utiliza os dados da assistência social, do CadÚnico, os dados da saúde, do CISAB, e os dados locais, como, por exemplo, o censo que nós temos em Recife. Outros desafios, né? A questão da baixa cobertura vacinal, a subnotificação de doenças e agravos. Então, percebam bem, né? Assim, se a população em situação de rua tem no seu perfil a questão da itinerância, né? Às vezes eles se vinculam mais a um território, mesmo estando em situação de rua, mas a maioria é de um movimento de itinerância mesmo, de sair daquela região, de mudar de local, né? A gente tem um aumento de pessoas em situação de rua no Sudeste, muitos oriundos de outras regiões. Eu participei do censo aqui do Distrito Federal e uma boa parte das entrevistas que fiz eram pessoas do Nordeste que vieram para cá por diferentes motivos, né? Alguns já estavam em situação de rua, outros se tornaram, né? Passaram a estar em situação de rua depois que chegaram aqui em Brasília. E são motivos, inclusive, que envolvem saúde. Por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei trabalhava, não lembro qual era o ramo, e aí teve um câncer de boca, precisou fazer uma cirurgia. A cirurgia deformou a face dele e ele parou de conseguir emprego, né? Então, ele está em situação de rua porque uma necessidade que ele teve, né? Com relação à saúde, fez com que ele tivesse limitado a conseguir trabalho e dessa forma está vendo nas ruas hoje. É uma pessoa que veio do Nordeste. Várias situações assim, né, de nordestinos aqui no Centro-Oeste, né? Então, acaba que aumenta o número de uma região, mas não quer dizer que aquelas pessoas são dessa região. Muitas vezes acreditando que pode encontrar algo melhor aqui, né? E acaba ficando em situação de rua aqui, ou acha que vem em situação de rua e vai encontrar alguma coisa, acaba não encontrando, né? É uma realidade, por exemplo, muito forte no estado de São Paulo também. E aí, vejam bem, a gente não tem ainda na saúde, isso é uma coisa que tem se tentado, né? Tem se construído para superar esse problema, mas a gente tem dados na saúde, na atenção primária, porque a ficha de cadastro
tem a possibilidade de você identificar se aquela pessoa é em situação de rua. A gente não tem essa informação, por exemplo, nas fichas de notificações de doenças e agravos. A gente só sabe da tuberculose. A gente não tem informações, por exemplo, de hanseníase para POP rua. A gente não tem informações de natalidade, de mortalidade. A gente não tem informações da POP rua nas doenças e agravos como um todo. Então, a gente só tem informações de tuberculose. Porque só na ficha de tuberculose que a gente tem um campo. E essa informação de tuberculose já é bem assustadora. Então, não só a ausência de, mais uma vez, não só a falta de número, de quantidade, mas também de que perfil nós temos, inclusive de que demanda a gente tem na saúde. Nos casos de tuberculose, por exemplo, que a gente consegue visualizar, a população em situação de rua é dos que está em situações piores ali, porque tem um baixo percentual de cura e um aumento muito grande na proporção de óbitos, que são entre os casos notificados de tuberculose. Então, se nesse único problema a gente consegue identificar situações bem preocupantes, avalie se a gente conseguisse ter um leque de outros agravos, doenças e agravos, e como é o perfil dessa população com essas outras doenças, né? Uma outra coisa para a gente imaginar, né, enquanto desafio grande para a população em situação de rua, é a questão da vacinação. Há uma baixa cobertura vacinal. E aí eu ia falar sobre isso antes, né, um pouquinho, estava falando da questão da itinerância. Então, por exemplo, na vacina de Covid, primeiro que demorou para que o grupo população em situação de rua estivesse entre os grupos prioritários. Foi uma luta dos movimentos para colocar esse grupo como prioritário, etc., né? Então, ele foi o 16º da lista, né? Os primeiros grupos foram recebendo, né? Foram sendo orientados para receber a vacina. A POP Rua foi o 16º grupo. E aí tem uma questão, né? Porque se é uma vacina que eu preciso de mais de uma dose, quem me garante que eu vou conseguir encontrar a pessoa para uma segunda dose, né, daquela vacina? Então, tinha que priorizar as vacinas que fosse de uma única dose. E isso é para todo o calendário vacinal. A gente tem várias vacinas que precisa, que não é uma dose única, né, que precisa de um conjunto de doses para cada vacina, e a gente tem isso, além de ser um grupo, né, que nas ações de vacinação não necessariamente é priorizado nos territórios, ainda tem essa questão de não conseguir completar o calendário, por muitas vezes também não encontrar. Mas esse não é o principal motivo. O principal é não existir, ou existir poucas experiências em que os profissionais fazem campanhas que incluam a população em situação de rua. Então, a falta de direcionar campanhas de vacinação para essa população faz com que a gente tenha essa baixa cobertura vacinal. Outras questões mais, né? A fragilidade no cuidado da saúde das mulheres no pré-natal, e além do pré-natal, na saúde das mulheres como um todo, e também no pré-natal. E aí eu vou contar uma situação para vocês. Uma situação que eu digo é uma situação, mas é uma situação do Brasil. Não é raro que as equipes, por exemplo, de consultório na rua, que as equipes de saúde, quando encontram mulheres que estão gestantes, haja uma resistência das mulheres que estão gestantes em situação de rua em serem atendidas. E eu vou dizer por quê. É porque o pessoal não quer. É porque não está informado. Não é. É porque a experiência que as mulheres em situação de rua têm na maternidade faz com que elas tenham receio do Estado brasileiro descobrir que elas estão grávidas ou identificar essa gravidez. Qual é a experiência que elas têm na maternidade? É o de sequestro dos seus filhos. Então, muitas vezes, elas nem chegam a ver a criança. Elas entram numa porta, a criança sai por outra. Há um entendimento de que o conselho tutelar vai ficar com essa criança porque a pessoa está em situação de rua e não vai poder cuidar delas. Então, literalmente, algumas situações são literalmente de sequestro, assim, não? Tira as crianças das mães e elas não vão chegar nem a ver, né? Então, as mulheres que se recusam a vivenciar essa experiência, elas também se recusam a ser vistas por equipes de saúde, de assistências sociais, quando elas estão nesse período.
e muitas vezes se recusam a ir para a maternidade para ter seus filhos. O que é que elas fazem? Algumas, né? Algumas experiências. É de fazer uso de alguma substância na hora do trabalho de parto, para que esse trabalho de parto demore mais, para que elas estejam com alguém de confiança, para que ela consiga fazer um parto em algum lugar, ou seja, residência ou algum lugar, de alguém que elas tenham alguma aproximação, do que ir para a maternidade com receio de não voltar com o filho, né, ou a filha. Então, a gente tem a dificuldade do próprio sistema de operacionalizar linhas, né, de atenção voltadas para as mulheres em situação de rua, e a gente tem também os problemas que são estruturais como esses, que faz com que as pessoas neguem querer atendimento, sabendo que aquilo dali pode ser uma ameaça quando parir. Outra coisa é com relação a crianças e adolescentes. Qual a nossa dificuldade enquanto saúde nesse sentido? E aí eu digo nossa dificuldade, mas a dificuldade é especialmente das crianças e de adolescentes que precisam ser atendidos, né? Há diferentes entendimentos, desde o conceito de criança e adolescente em situação de rua, até se elas podem ou não ser atendidas. Então, às vezes a criança ela vai estar só, ela está em situação de rua, ela não vai estar com a família ali. E aí as equipes, seja de assistência ou de saúde, tem receio de atender, porque vai atender a criança sem ser o responsável, sem estar acompanhada, né? Então, muitas vezes passa como se não tivesse uma criança ali para ser atendida, se ela não tiver acompanhada, ou então uma adolescente, né? E a outra coisa é a relação, muitas vezes, com o conselho tutelar, né, que é uma ferramenta importante para o Estado, para o Brasil, né? Mas que, mesmo assim, algumas das condutas que acontecem com relação à população em situação de rua faz com que haja também, né, um distanciamento dessa população com essas ferramentas, né? Então, muitas vezes há uma condução de tirar a criança da rua, de tirar a criança... E aí não é só tirar a criança da rua com sua família e colocar no local de proteção. Às vezes é tirar a criança da rua e a família não vai ter mais acesso, a criança não vai mais ver a sua família. Então, a forma como acontece é que dificulta que haja uma interação respeitosa muitas vezes, né? E, por fim, que não só são esses desafios, mas, por fim, dos que eu listei aqui, que queria destacar com vocês, vocês, inclusive, apontaram nas falas, né, que é de imaginar, de visualizar a política para a população em situação de rua muito mais da assistência do que da saúde. E, sim, a gente tem mais, de fato, a gente tem mais estratégias na assistência do que na saúde. Na saúde, o que a gente tem mais específico é o consultório na rua. Na assistência, a gente tem abrigo, a gente tem serviços de abordagem, a gente tem centro POP. Então, há uma referência maior, né, para assistência. Claro, o cuidado dessa população no SUS é de responsabilidade de todas as equipes. Todo mundo tem que cuidar dessa população. A equipe de consultório na rua, vou falar já já, ela tem uma atuação mais de articulação, de resolver algumas situações, mas não se limita o cuidado apenas a essa equipe, né? E naquela nossa política que a gente acabou de comentar sobre ela, que é o Decreto 7053, que é uma política intersetorial, que todo mundo, né, se baseia, todos os ministérios, todas as áreas se baseiam por essa política para pensar suas ações para essa população, também fica mais demarcado as questões que envolvem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Só que na saúde a gente tem mais alguns problemas. Essa articulação que eu coloquei aqui na apresentação é a articulação de... Acontece isso com a saúde mental também, muitas vezes. A saúde mental, às vezes a pessoa está sendo atendida pelo CAPS, e aí quando chega na atenção primária, a equipe diz, não, essa pessoa é atendida pelo CAPS, ou seja, não é a gente que está acompanhando, quem está acompanhando o caso dela é o CAPS, sendo que ela continua sendo uma pessoa para ser acompanhada pela atenção primária. A mesma coisa acontece na estratégia, né, junto ao consultório na rua, que é, essa pessoa aqui já tem uma equipe específica para ela, então não necessariamente eu vou precisar atender aqui, tem que ligar para o pessoal da equipe do consultório na rua. Isso dificulta com que ela seja atendida por outras equipes, porque fica sempre jogando, como se diz, a responsabilidade apenas para o consultório na rua. E acaba que há uma pouca articulação entre as próprias equipes do SUS
e também das equipes do SUS com a assistência social, que poderia somar esforços também nessa atenção e nesse cuidado. Eu quero já comentar com vocês sobre o plano da população em situação de rua, mas antes eu queria também abrir para saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário dessa primeira parte, assim, que vocês queiram trazer, colocar. Acredito que seja melhor quando encerrar e a gente tiver algumas dúvidas, a gente fala no encerramento, no caso. Pode continuar aí. Tá bem, beleza. Então, o que eu trouxe aqui, a ideia é a gente pensar de quem a gente está falando, quais são os principais, alguns desafios e algumas estratégias agora, né, que vem sendo, além do consultório na rua, que a gente fala mais sobre ela já também, mas algumas estratégias. A gente tem nessa gestão, desde 2023, a gente teve uma ADPF do Supremo Tribunal, que foi para que o governo federal apresentasse um plano para a população em situação de rua, um plano nacional para a população em situação de rua. Por que esse plano nacional? Por entender que essa decisão, né, foi do STF, foi por entender que há muita violação de direitos para a população em situação de rua e que é necessário o Estado brasileiro concentrar esforços para pensar ações para essa população. Qual a intenção disso? É só pensar esforços para cuidar de quem está na rua? Não. É concentrar esforços para que as pessoas saiam da situação de rua também. Então, no final do ano de 2023, foi lançado, né, pelo presidente Lula, foi em novembro de 2023, o Plano Nacional Ruas Visíveis pelo Direito ao Futuro da População em Situação de Rua. Esse plano reúne vários eixos, acho que são 5 eixos, entre os eixos, né, assistência, segurança alimentar, dados, questão deixa eu ver, da habitação, moradia, etc. Também o eixo da saúde. E as principais ações que tem nesse plano com relação à saúde são as ações que expandem e qualificam a rede de serviços de saúde, também a capacitação de profissionais, o fortalecimento da articulação intersetorial entre as políticas, com ênfase, né, na garantia de proteção à população em situação de rua nos territórios. Então, por exemplo, na saúde, vários setores se reuniram para pensar o que é que poderia estar somando, né, nesse plano. Então, por exemplo, a Secretaria de Atenção Especializada trouxe elementos importantes, que é da ampliação da rede de atenção psicossocial, do número de vagas nessa rede, né, com relação, né, à ampliação geral, e que também se beneficia por isso a população em situação de rua, quando essa rede é ampliada. Orientação com relação ao atendimento do SAMU, a gente tem muito desafio ainda, né, que as equipes de SAMU atendam as demandas que são da população em situação de rua. Isso para a gente é muito desafiador ainda. A questão das maternidades, orientação para maternidades, etc., tentando superar, visando a superação desse problema que eu acabei de citar anteriormente, que acontece com as mães que têm seus filhos nas maternidades, em situação de rua, né? Na atenção primária, se concentraram o maior número de estratégias do Plano Ruas Visíveis da área da saúde. Vou me deter aqui, especialmente a área da saúde, né? Uma das estratégias da atenção primária nesse sentido foi a ampliação de equipes de consultório na rua. Então, esse mapinha, não sei se dá para ver bem daí, onde está mais escuro é onde a gente tem mais equipes no país, onde está mais claro é onde a gente tem menos equipes de consultório na rua no país. Então, a gente teve um aumento do número de 2023, a partir de 2023, né? Pegando dados de dezembro de 2022. A gente teve um aumento de mais de 60% de municípios com equipes de consultório na rua.
em 2023, a gente só tinha, acho que era 126 cidades com equipes de consultório na rua. Hoje nós temos 206 cidades com equipes de consultório na rua. São 300. A gente não tinha equipes de consultório na rua no início desse governo, dessa gestão. A gente não tinha equipes de consultório na rua em todos os estados. Hoje tem em todos os estados e são em torno de 334 equipes credenciadas em todo o país, né? Então, houve um aumento também em torno de 60%, 65% do aumento de equipes no país, de equipes credenciadas, que quer dizer equipes que vão receber financiamento, e um aumento de 59% das equipes que já estão, né, recebendo financiamento para elas estarem funcionando nos municípios. Então, ano passado, eu coloquei informação de investimento, né, para ter esse quantitativo de equipes, né? Foi investido só no ano passado em torno de 78 milhões. E a previsão que está no Plano Ruas Visíveis é que haja um aumento de até 660 equipes até o ano de 2027. Então, o aumento da equipe de consultório na rua é uma dessas estratégias do plano, né? Junto a essa estratégia, também tem uma questão importante, que é a integração do programa Mais Médicos. Então, a gente tinha poucos médicos compondo essas equipes, e aí teve um edital em 2023, que tem uma duração de 4 anos, né? Em que contemplou mais da metade das equipes com profissionais da categoria médica, né? Para que amplie e assegure, né, o atendimento médico a essa população também. Então, isso cresceu com relação a mais médicos no país todo, e uma novidade é que não tinha esse programa específico, né, para as equipes de consultório na rua, e hoje nós temos. Quem pode ter equipes de consultório na rua hoje, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde? São municípios que tenham pelo menos 100 mil pessoas, 100 mil habitantes, independente de quantas pessoas em situação de rua existam no município. Ou um outro critério é que sejam municípios que tenham, independente do número de habitantes, que tenha pelo menos 80 pessoas cadastradas em situação de rua. Com relação a Pernambuco, quem é que tem equipe de consultório na rua hoje? Camaragibe, rapidinho. Camaragibe tem uma equipe da menor, de modalidade 1. Garanhuns tem uma equipe da intermediária, modalidade 2. Olinda tem uma equipe completa, modalidade 3. Paulista tem uma equipe, modalidade 1. Petrolina também tem uma equipe completa, modalidade 3. Recife tem hoje 4 equipes, sendo 3 da menor, de modalidade 1, e uma da maior, de modalidade 3. Tem credenciadas novas equipes agora, o município credenciou novas equipes também. E Vitória de Santo Antão tem uma equipe da completa, a completa que eu diria que tem profissional também da categoria médica, né? Que é de modalidade 3. Então, ao todo, o estado tem 10 equipes e o município de Recife tem 4 equipes. Quantas equipes o município pode ter? A gente tem um dado aqui do município. Cadê? Pernambuco. 3.600. A cada 500 pessoas pode ter uma nova equipe de consultório na rua. Então, em Recife, pode ter, por exemplo, 8 equipes. Pode ter ainda o dobro de equipes. Credenciaram novas equipes, mas ainda podem credenciar mais. Então, para vocês terem mais ou menos um panorama do que é critério para ter equipe, né? E que os municípios têm bem menos equipes. Se a gente fosse ter o total de equipes, considerando aquele dado que eu apresentei no início, que é de em torno de 300 mil pessoas em situação de rua no país, a gente teria já, este ano, 600 equipes de consultório na rua no país. Por que a gente não tem esse número? É porque o Ministério não passou recurso? Não é. É porque os municípios não solicitaram equipes. Então, teve um esforço dessa gestão de todas as solicitações serem atendidas, e o que precisa ser feito como o município ele tem autonomia, então a gestão municipal ele precisa sinalizar que quer credenciar a equipe, o Ministério avalia se aquele município está dentro desses critérios, se tiver,
o Ministério diz que, ok, vocês podem receber uma equipe, o município coloca os profissionais, informa quais são os profissionais, o Ministério observa se esses profissionais estão igual à portaria 1255 de 2021 e aí atende com a transferência de recursos para que a equipe funcione. Além do aumento de equipes de consultório na rua e do programa Mais Médicos, no plano Ruas Visíveis, que está em curso, no plano Ruas Visíveis também nós temos, essa fotinha é de Recife também, nós temos uma importante iniciativa, que é a formação de 5 mil trabalhadores que atuam no cuidado à população em situação de rua na atenção primária, que é um curso de aperfeiçoamento em educação popular e saúde para o cuidado da população em situação de rua. É uma experiência inédita, está em fase de planejamento, na construção de material, inclusive a Fiocruz de Pernambuco lançou acho que semana passada, uma chamada, né, para a composição da equipe do curso. Já tem uma parte já composta, são outras pessoas, né, que vão somar a equipe, e em breve vai ter editais para convocação, né, de educadores e, posteriormente, de educandos. Quem pode fazer o curso? Profissionais que estejam atuando na atenção primária à saúde. E aí, outras ações, para finalizar, porque é extenso, né, mas destaquei algumas. Outras ações que aconteceu durante esse percurso 2023 para agora, né? Foi a rearticulação do Comitê Técnico de Saúde da População em Situação de Rua. Então, esse comitê já existia de 2009, passou um bom tempo sem se reunir, junto com os desmontes que houve das políticas públicas, né? Então, o comitê também foi afetado nesse sentido. E está prevista a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua, ainda até 2027. É o que está no plano Ruas Visíveis. Então, pensando um pouco das estratégias na saúde, a gente aponta para essas, assim, e observa que essas são algumas das estratégias que é necessário para cuidar da população em situação de rua. Outras mais estratégias, principalmente estruturantes, né? E a saúde, se somar, a gente faz essa observação, né? Que a gente precisa caminhar no sentido da saúde, do setor da saúde, do Sistema Único de Saúde, se somar com outros setores, por exemplo, com a habitação, com a assistência social, né? Se integrar de uma forma intersetorial, na perspectiva do que é que pode contribuir para a superação da situação de rua. Por exemplo, tem equipes de consultório na rua que, na sua composição, tem o agente social. E, em alguns municípios, esse agente social tem trajetória de rua. Então, é uma forma do Sistema Único de Saúde contribuir para que aquela pessoa que estava em situação de rua passe a ser um trabalhador do próprio sistema para cuidar, né, dessa população, junto com os outros profissionais da equipe de saúde, do consultório na rua, etc. Então, são iniciativas como essa que saem um pouco dessa lógica de só cuidar enquanto está na rua, que também é necessário e é urgente, para possibilitar alternativas e caminhos para que as pessoas consigam se organizar em termos de saúde mental, estrutura como um todo, né? E possa também ter sua renda, possibilitar que tenha, né, sua moradia, consiga comprar sua alimentação, etc. Então, são necessários bastantes esforços ainda, e essas são algumas das ações, né, que se tem em vista e em andamento nesse percurso. E aí eu abro assim, para que vocês possam comentar, perguntar, fazer críticas também, o que vocês sentirem à vontade. Algum de vocês querem fazer alguma pergunta? De início, assim, alguma dúvida? Eu vou passando o microfone. Você apresentou alguns desafios que incluíam
a vacinação, a questão das mulheres. E eu não vi um desafio lá que, no meu ponto de vista, eu entendo que pudesse ser um grande desafio. E aí, como não estava pautado lá, eu queria saber se, de fato, é um grande desafio ou é apenas um desafio como qualquer um, que é a questão da política de drogas. Porque eu acredito que grande parte da população de rua é população também usuária de drogas. E aí eu queria saber se realmente isso é um grande problema ou se está bem articulado com a política nacional de drogas e vocês estão tendo um resultado positivo aí lidando também com essa população. Perfeito. Ela só não está na lista, mas ela é do tamanho que você está pensando, gigante mesmo. Para falar sobre isso, eu quero primeiro colocar que assim há um estigma de que a população em situação de rua, ela necessariamente ou está na rua por causa do uso excessivo de álcool e outras drogas, ou nas ruas ela já faz uso disso, etc. Então, um primeiro ponto nessa questão é os fatores que levam as pessoas a estarem em situação de rua são muito diversos. E é muito, muito amplo, assim. Aprendi muito, já tinha algumas, né, informações e tudo mais, mas eu aprendi muito nesse senso mais recente aqui, do tanto de elementos, assim, o quanto um deles que chama muita atenção, eu queria ter mais tempo e conseguir, inclusive, trazer mais isso, né? Que é a questão do luto, do amor, assim, o tanto de gente está em situação de rua porque teve uma desestrutura em casa, no relacionamento, perdeu alguém, seja a companheiro, companheira, a mãe, filho, alguém, e não conseguiu superar essa situação de luto com uma estrutura que protegesse de forma que não precisasse para as ruas. Então, tem muitos elementos, né? Um deles também tem a relação com a questão do uso de álcool e outras drogas. A gente, como não tem um censo que diga realmente o perfil direitinho, a gente não pode afirmar, por exemplo, que essa é a maior realidade, né? O fator de levar para as ruas especificamente, mas é um deles. Essa condição também está associada ao maior número de atendimentos na atenção primária, pelo menos do que é registrado na atenção primária. Então, a questão de saúde mental da população em situação de rua, ela é muito, muito importante, ela é muito urgente. Para além da questão do uso de álcool e outras drogas, né? Também que se não houver uma organização psicológica também daquela pessoa, daquele sujeito, em qualquer uma de suas etapas, ela pode ter uma casa, mas não vai ser tranquilo para ela voltar a viver dentro de uma casa, assim, nas condições que é viver numa estrutura de... Tem pessoas em situação de rua que a gente disse que é em condição crônica, que está há 5 anos ou mais, a gente está muito mais, né? Tempo, que sonha em voltar a viver numa casa, mas quando passa por isso, já não consegue mais estar organizada para estar dentro de uma casa, para cuidar do que está numa casa. Então, é preciso de um acompanhamento mais próximo para ir oportunizando isso, né? E voltando a conviver nessa relação, assim. Então, são diferentes dinâmicas, né? E as formas como as pessoas interagem com as diferentes dinâmicas. A gente ainda tem muito desafio, a gente não está bem estruturada, né? A questão das políticas de álcool e outras drogas, com ênfase na população em situação de rua. A gente teve um período muito difícil para a saúde mental, que nesse período mais recente, né, de 2023 para cá, etc., há uma organização nesse sentido, na pauta, em tudo, no número, teve ampliação da rede de assistência social, um investimento de recurso para isso, mas o problema ele é tão gigante, que essas ações, mesmo sendo importantes, a gente demora a perceber o impacto delas na população. E uma dessas questões a gente de fato não tem assim, a gente tem uma unidade de acolhimento específica para a Pop Rua. Não, a gente tem unidade de acolhimento para a população no geral e também pode ser para a população em situação de rua. A gente tem residência terapêutica específica no geral, mas também pode ser. A gente tem CAPS,
É preciso cada serviço ser específico? Não, não necessariamente, né? Tem muitas populações em situação de vulnerabilidade. Claro que na lógica de equidade a gente percebe que cada população, em suas diferentes condições de saúde e de necessidades, tem questões específicas. A gente tem que olhar para as questões específicas, né? Então, por exemplo, a estratégia que a gente tem de orientar, vamos supor, SAMU, com relação à questão da atenção psicossocial e a urgência nesse sentido, ela se dá de uma forma com quem é domiciliado e ela deve se dar de uma forma com quem está em situação de rua. E, para isto, a gente ainda não tem consolidado, por exemplo, orientações, documentos, né, que tragam essas questões de uma forma mais que apresente caminhos e possibilidades, né, orientação nesse sentido. Então, é também um desafio nosso, e aí vendo isso, enquanto pessoa que está trabalhando hoje nesse espaço, mas também enquanto pessoa que é usuária do Sistema Único de Saúde, que sabe que essa tem que ser também uma prioridade, né? Nós não estamos, mais uma vez, com a organização que a gente necessita para dar conta das questões de álcool e outras drogas, de atenção psicossocial para a população em situação de rua. É algo que a gente tem que avançar e a gente tem que começar, não é do zero, mas é de um ponto muito inicial, porque a gente não tem isso estruturado. Obrigada. Outra questão que eu fiquei me perguntando foi sobre a mulher gestante em relação para a maternidade. Ele falou que geralmente tem um dado que os bebês são sequestrados e essas coisas, né? Aí eu queria tentar entender como é feito isso, se depois disso teve alguma outra ação, porque querendo ou não, acho que mesmo que seja difícil para ela e tal, é preciso saber para não acontecer de novo, para não ter esse estigma de ir para a maternidade, né? Já que é algo que já aconteceu, se é algo que aconteceu, que acontece com frequência ou não. A gente não tem sistematizado os dados. A gente tem denúncias e relatos. Assim, a gente não tem dados, quantos bebês saíram dessa forma, até porque a gente está falando de um equipamento de saúde, né? Então, não vai ter uma notificação, a gente não tem notificação nem de que as pessoas estão sendo atendidas ainda, né? A gente tem evoluído no sistema de construir uma ficha, vou chamar de ficha, que tenha campo suficiente, inclusive para identificar essas pessoas, mas para trazer informações como essas, a gente não tem nada sistematizado nem consolidado. A gente tem denúncia e relatos de as mães que chegam na maternidade em situação de rua, muitas vezes, a maioria das vezes, elas saem ou sem conhecer o bebê, ou na hora que elas saem por uma porta e o bebê sai por outra. É nesse nível de denúncia que a gente recebe, assim. E aí a gente teve agora, ano passado, a atualização da política que a gente chamava antes de Rede Cegonha, que hoje a gente chama de Rede Aline, né? E um dos pontos que não tinha antes era dando ênfase à saúde da mulher também, da mulher em situação de rua, mas ali está na política de forma geral. Ou seja, precisa olhar para isso, mas ainda precisa descrever quais são as ações que vão ser feitas para que a gente chegue nesse ponto que está na política, né? Mas o que antes a gente não tinha era que não era nem citada a mulher em situação de rua. Agora se cita e, inclusive, faz uma relação de garantir o vínculo da mãe, do bebê, enfim, né? E do direito à maternagem, enfim. Isso está agora posto na política e o que falta agora é a gente, a partir disso que foi publicado no ano passado, conseguir descrever que ações são necessárias para superar esses problemas, para diminuir ou superar esses problemas e para que orientem esses serviços a respeitarem, né, o fruto daquelas mulheres que também estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí dá condição também a isso, né? O que é que a gente não tem no nosso país? A gente não tem, por exemplo, outros caminhos do tipo, a gente não tem vaga suficiente em abrigos
para que quando aconteça uma pessoa que teve filho, que está numa situação de risco, de perigo, que precisa de proteção, que as entidades que trabalham com questão de justiça e proteção de crianças e adolescentes visualizam a possibilidade dessa criança estar protegida, a gente não tem, o Estado não oferta a quantidade suficiente ainda de espaços para essa família ir. Então, por exemplo, ela está em situação de rua, a gente quer que fique junto. Onde é que ela vai ficar? O Estado consegue garantir um espaço para ela ficar? Entendeu? Não é só dizer que ela vai ficar e arrume um canto, se junto com parentes, se tiver ou não, né? O Estado, nesse caso, ele precisa também garantir, dar condição a isso. E a gente ainda não tem o suficiente para garantir essa condição. Então, as estratégias, muitas vezes, dessas entidades, né, dessas instituições que trabalham com proteção de criança e adolescente, etc., tem em ver como caminho fazer a separação da mãe e da criança para que a mãe não seja um risco para aquela criança. Mas há uma leitura ainda muito fragmentada do que é risco e também uma outra coisa que a gente também não tem muito bem sistematizado. Inclusive, vocês que estão na universidade têm tema suficiente para vocês estudarem também com relação à pop rua. Por exemplo, tem também que a gente tem relatos que não está na literatura, eu não conheço, na verdade, né? Que não esteja na literatura, das mulheres que superaram a situação de rua depois que tiveram filhos, que passaram a ter receio de deixar o filho desprotegido, que tinha relação com o uso de álcool e outras drogas e reduziu ou até parou em detrimento do cuidado à criança. É a maioria, a gente não sabe. É a minoria, a gente também não sabe. Mas também tem esse cenário de mulheres que, a partir do momento que estiveram com seus filhos, tiveram outras possibilidades, né, de interação com o mundo. E também, isso não depende só da vontade das pessoas, depende da possibilidade que é ofertada também para ter renda, etc., né, mas que ajudou a superar a situação de rua, a maternidade. Então, é bem complexo, mas justamente por ser complexo, a gente precisa focar e colocar luz nessas questões. Em relação à criação da política, quais seriam as principais ações a serem desenvolvidas a nível nacional, no SUS, para para além dos consultórios na rua? Quais seriam as principais ações? A gente não tem um texto da política ainda, ela está em discussão. Então, eu vou dizer com base na experiência e no que acredito que possa estar contido no texto e que penso que seja caminhos nesse sentido que você perguntou. Bem importante, inclusive. Uma das primeiras coisas que eu acho que para a gente, e aí vale muito isso que você disse, para além do consultório na rua. A primeira coisa já está ótima. Todos nós aqui temos entendimento que o cuidado a essas pessoas não pode estar limitado ao consultório na rua. Que o consultório na rua é uma das estratégias que vai nos ajudar a encontrar a pessoa no território, a fazer busca ativa, a dialogar, a se aproximar, a ter um vínculo, a encaminhar essa pessoa para estar também na unidade de saúde, porque vai ter coisas que a rua não vai conseguir ser o espaço de atendimento para o todo, que vai conseguir visualizar uma pessoa que está em situação de rua e conversar com ela sobre lugares que ela tem direito, por exemplo, de alimentação, de restaurante popular, de abrigo, etc. É o Estado se aproximando dessa pessoa sem ser apenas a ação policial, que muitas vezes é acompanhada de violência. E quem vai fazer isso não é... Voltamos. Estão ouvindo direitinho? Tá.
Tá, então eu estava dizendo que não é só o consultório na rua, que a gente tem um entendimento aqui, todos nós, nesse momento, que o cuidado da população em situação de rua é responsabilidade de todas as equipes, todos os serviços do SUS, e deve ser compartilhado e articulado, todo mundo junto. Tá, essa é uma coisa. A outra coisa é, o que é importante que tenha nessa política específica da saúde? Uma delas é que isso esteja realmente garantido. Por exemplo, a gente fala, agora um exemplo que eu acabei de citar, eu falei agora sobre saúde da mulher. Saúde da mulher não estava escrita a pessoa em situação de rua em nenhum documento antes. Então, a partir do momento que a gente vai ter uma política do SUS com foco numa população, é importante que essa população ela esteja nas outras políticas também. Então, saúde da mulher, as mulheres... Aí outra coisa, assim, para ajudar a pensar sobre isso. A gente tem nas políticas, sempre, política tal, com ênfase nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas a gente não diz quem são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é todo mundo ou não é ninguém? Quem é que está em situação de vulnerabilidade? Então, a gente começa a dizer mesmo, a gente está falando que tem que estar em vulnerabilidade. São as pessoas que vivem no campo, floresta e água. É a população LGBT. São vulnerabilidades, questões específicas diferentes. Todo mundo que é da população LGBT, que ia mais, está em situação de vulnerabilidade? Não necessariamente. Mas tem necessidades específicas de saúde? Tem. Então, quem é que a gente está citando aqui? As pessoas em situação de vulnerabilidade, entre elas, né, aí está a população em situação de rua. Então, se a gente não tiver nas políticas de saúde, falando de quem é a população que a gente está querendo atender e que a gente está querendo dar atenção, a gente vai continuar fazendo política, assim, geralzona, sem conseguir diferenciar, e a gente não tem um país igual para a gente fazer uma política só para todo mundo, a gente precisa das políticas de equidade, que é para conseguir visualizar as diferenças que tem no nosso país, e conseguir visualizar que especificidades, a pessoa que está em situação de rua, ela está normalmente em lugares urbanos. Tem lugar que seja uma área rural ou de águas, etc. Tem, mas ela está normalmente nas cidades. É a mesma demanda de uma pessoa que está na região norte, que é uma pessoa ribeirinha, não é a mesma demanda. Então, são coisas distintas que precisa o sistema de saúde ver como chegar até ali, né? E de que forma ofertar o cuidado. Então, eu acho que uma delas é essa, assim, a gente tem, aí eu vou puxar para a minha formação novamente, a gente tem no SUS a política de alimentação e nutrição. Essa política, ela fala também de pessoas em vulnerabilidade, mas não diz o que, nem como, nem o que vamos fazer. Inclusive, a gente tem uma iniciativa nova, dessa que é super importante agora, né, que é de visualizar a insegurança alimentar. Só que as questões são questões para a população domiciliada. A gente ainda não tem essa ênfase para a gente conseguir alcançar também pessoas em situação de rua. Então, acho que um dos pontos principais é ter a política, mas as outras políticas da saúde, elas também conseguirem demarcar esse lugar. Conseguir visualizar isso que a gente acabou de conversar agora há pouco com relação à saúde mental. Ela tem que ser um dos eixos centrais da política, sabe? Assim, porque, mais uma vez, né? Porque as pessoas estão nas ruas, tem relação com saúde mental, não apenas com o uso de qualquer coisa, mas com o que elas estão conseguindo ou não se organizar enquanto sociedade, enquanto mundo, né? E isso dificulta também nas oportunidades que já são escassas ou zeradas que essas pessoas têm, e quando passa por essa situação fica mais difícil ainda, né? Então, garantir que a gente tenha, né, indicadores que mostrem que essa política ela realmente esteja acontecendo, que mostre que os municípios não estão só colocando a equipe de consultório na rua e olhe lá, mas que estão realmente cuidando, que há um acompanhamento, que há uma atualização de cadastros também, para que a gente saiba como é que está a situação. E aí, um dos pontos, né, além desse, que eu acho que ele é crucial, ele é fundamental, ele é, assim, dos mais. A gente só consegue pensar em saúde dessa população se a gente tiver informações. Enquanto a gente não souber mortalidade, natalidade, as doenças e agravos, a gente não tem como direcionar uma ação de cuidado específico, porque a gente não sabe como é que essas doenças elas estão ou não estão nessa população. Por exemplo, se fala, no próprio Plano Ruas Visíveis, tem um ponto que é com relação a suicídio.
Ok, é importante, mas a gente tem muito número de suicídios de pessoas em situação de rua? Não sabemos. A gente tem muitos relatos? Não temos. As pessoas... Acontece isso e a gente não tem informação porque as pessoas elas são invisibilizadas? Não sabemos. Então, a gente tem uma política, se isso não tiver enquanto centralidade a informação, os indicadores e garantir que essa população esteja citada e que seja construída para essa população iniciativas e ações que estão nas outras políticas da saúde, população negra, população LGBT, alimentação e nutrição, que eu acabei de falar, política de atenção psicossocial, urgência e emergência, todas essas questões. Tem uma outra, que aí é uma coisa bem gigante, eu vou só pontuar. Para onde vão as pessoas em situação de rua quando elas saem da alta hospitalar? Primeiro, pode ser que elas nem entrem no hospital, nem consigam ficar na vaga no hospital, porque às vezes o entendimento de que se elas forem, elas vão demorar a sair e vão ocupar leito durante muito tempo. Então, dá um jeito, muitas vezes elas nem ficam hospitalizadas. Outras vezes elas ficam sim hospitalizadas e elas vão demorar muito tempo. Meses. A gente tem processo de pessoas que estão há meses ocupando uma vaga, porque se ela for receber alta, ela precisa da continuidade de um cuidado específico ali que ela não vai ter na rua. Na assistência social, a gente tem equipes de saúde que estejam necessariamente disponíveis para os abrigos? Não. A gente tem, por exemplo, o Melhor em Casa pode passar, o consultório na rua, que não tem um trabalho necessariamente assim, é itinerante, pode passar, mas se for uma pessoa que demanda de troca de sonda, de outras coisas que precisa que esteja ali, né, diuturnamente acompanhando, a gente consegue fazer isso com a Pop Rua? A gente não tem hoje, a gente não consegue fazer isso hoje. Como é que a gente pensou com relação a esse problema com quem é domiciliado? Programa Melhor em Casa. O que é que o Programa Melhor em Casa tem? Uma estrutura para atender aquela pessoa no domicílio, que vai ter um acompanhante que vai ajudar a equipe, quando não estiver ali, a dar continuidade no cuidado. E a pessoa que está na rua, que não tem nem vaga no abrigo, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ficar na rua e vai piorar e vai voltar para o hospital? Ela vai ficar no hospital até receber alta, depois que ela não estiver mais precisando daquele cuidado? Então, isso não está preconizado de uma forma que garanta um atendimento e uma orientação do que é que tem que ser feito. Isso não está escrito em canto nenhum, sabe? Então, eu penso que a política de saúde dessa população, ela vai dar luz a situações como essas, para que a gente tenha planos específicos que consiga superar esses problemas. Obrigada. Mais alguém vai fazer alguma pergunta? Então, você tinha falado antes que, no começo, que a política da população em situação de rua, ela é uma política intersetorial. E aí eu tenho uma dúvida pontual, que é em relação ao acesso à moradia. Eu entendo que, na minha cabeça, não sei se a maioria, mas uma parte das pessoas que vivem em situação de rua, elas têm uma família e saíram de casa por algum problema ou algum motivo. E aí eu queria saber se a política a nível nacional em questão ao acesso à moradia, ela influencia alguma coisa ou se isso é a responsabilidade do Estado ou município? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, com relação a todas as políticas. As políticas, elas são, em grande parte, né, elaboradas na esfera federal, e aí tem atribuições que são do governo federal, do estado e do município. Vou pegar o exemplo consultório na rua. Consultório na rua, o que é atribuição do governo federal? O financiamento, ou então parte do financiamento, que o município pode entrar com outra parte do recurso, organizar, orientar, implantar no país todo, né? O que é, nesta política específica, tarefa do governo estadual? Sinalizar para os municípios que eles podem ter essas equipes, tirar dúvidas, apoiar, fazer a ponte governo federal e município. O que é papel do município? Solicitar equipe,
informar quem são os profissionais dessa equipe, informar a produção que essa equipe faz, executar a política ou executar a estratégia no município. Então, as políticas, normalmente, elas têm esses papéis, né? Cada um tem uma responsabilidade. Com relação à habitação, da mesma forma. Então, tem políticas habitacionais de moradia que o governo federal fica responsável por um repasse de recurso, o Estado e o município responsável por outro montante, por organizar, por definir, né, também suas prioridades, etc. Aí eu quero entrar numa coisa que a gente, pegando um fato recente, né, a gente teve uma atualização da política da portaria do Minha Casa Minha Vida, e um percentual, 3%, do financiamento para isso vai ser para a população em situação de rua e 100% gratuita. Então, ela não vai entrar com nenhum valor. É um percentual ainda muito pequeno, mas é um passo do que a gente não tinha antes. É suficiente? Vamos ficar satisfeitos com isso? Não, vamos olhar para isso e dizer, é possível e vamos sempre tentar ampliar. Essa é uma coisa. Aí, uma outra coisa que chama atenção, e acho que na tua fala é bom para a gente pensar sobre isso, é que o perfil da Pop Rua, ele é heterogêneo, como está lá no conceito da política. E ele realmente é muito heterogêneo. Então, a gente tem pessoas em situação de rua que chegou hoje na rua. Tem pessoas em situação de rua que está há um mês. Tem pessoas em situação de rua que está há 20 anos. E o perfil das pessoas que estão em situação de rua é muito diferente. Tem pessoa que está em situação de rua que é migrante. Tem pessoa que está em situação de rua que era indígena, que está no contexto urbano. Então, a gente não pode ter só uma estratégia assim, qual a solução? Vamos dar casa para todo mundo. Não é só essa estratégia, porque vai ter gente que vai ter casa e não vai conseguir, inicialmente, a não ser que tenha uma rede forte, acompanhando, sem ser invasiva e sem ser punitiva, acompanhando a pessoa. Mas tem gente que não vai conseguir, que já está muito tempo na dinâmica da rua. Entendeu? Não vai conseguir, por exemplo, ficar só em casa, sabe? Tem gente que não vai conseguir estar numa casa com uma família, morar dentro da casa com uma família. Por isso, assim, porque são perfis diferentes, né? A mesma coisa com pessoas que não estão em situação de rua. Tem gente que tem perfil para dividir apartamento, dividir casa, tá junto com outras pessoas. Tem gente que tem perfil para morar só, né? Então, a gente não pode ter só uma ou outra estratégia. Por exemplo, são estratégias importantes. Unidades de acolhimento que tem hoje pela atenção psicossocial, que tem uma atenção voltada à questão da atenção psicossocial, mas que as pessoas ficam, né, institucionalizadas. Elas dão conta de um dos perfis da pessoa em situação de rua, que ele não vai estar sozinho em casa, que ele não vai estar desacompanhado, que ele vai estar institucionalizado, que ele vai ter atendimento com relação às necessidades de saúde mental. Dá certo com todo mundo? Não. Vai ter gente que o perfil, e aí é um dos principais programas, especialmente que tem aí tem muitas evidências no mundo todo, que é o programa Moradia Primeiro. A gente no Brasil está construindo uma proposta, já tem uma portaria que foi publicada, acho que foi ano passado, que é o do Moradia Cidadã, que pega os princípios do Moradia Primeiro. E o que é o Moradia Primeiro? Em outros países que deu super certo, e a gente acredita que, inclusive em Recife tem uma construção dessa, fui até visitar, não sei se já está implantado, mas não era Moradia Primeiro, eu acho, não lembro o nome. Em Salvador é moradia assistida, em Recife, na época, em 2023, novembro de 2023, estava em construção, principalmente era junto com assistência social. É um perfil que diz assim, olha, a gente vai alugar uma casa para você por tempo indeterminado. Aí você vai, se você arrumou emprego e tudo mais, você não precisa mais estar no programa, você pode alugar a sua própria casa. Então, dá o direito, inclusive, da pessoa escolher. Às vezes, a pessoa trabalha no trabalho informal, é flanelinha em algum ponto, já tem seus clientes lá em algum ponto. Então, ele morar perto desse ponto que ele trabalha, para ele vai ser melhor do que eu chegar e alugar uma casa para ele no outro lugar da cidade e que ele vai passar o tempo todo na rua porque é o lugar que ele trabalha, né? Não vai conseguir, muitas vezes, voltar para casa. Então, o Moradia Primeiro, ele oportuniza que o Estado brasileiro invista na moradia dessa pessoa e que esteja integrada com as redes. O que é que a gente tem de diferente no nosso país? SUS e SUAS. Então, para a gente, Moradia Primeiro,
ele é muito potente, porque aí articula com os serviços do SUS, ó, a partir de agora, Maria, que estava em situação de rua, que tem sua casinha junto com sua filha, ela vai estar sendo atendida por essa unidade de saúde. A rede daqui de emprego e renda é essa que vai acompanhar ela. Se ela tiver alguma dificuldade, a gente vai estar junto, a gente é referência do programa e vai estar junto. Sem ficar ameaçando Maria de dizer, olha, você tem que arrumar uma coisa que a gente já vai tirar você daqui. Que a ameaça faz com que as pessoas paralisem também, né? Então, a estratégia do Moradia Primeiro é a estratégia, principalmente, o que a gente, inclusive, pontuou, né? Colocou enquanto prioridades, era que fosse pessoas em situação de rua crônico, 3 a 5 anos pelo menos, mulheres, especialmente, todas, né? Assim, mas se for seguindo por ordem de prioridade, especialmente as mães que são solteiras, pessoas, né, homem ou mulher, com criança e adolescente, um percentual para pessoa com deficiência, então dando possibilidades, né, dentro do programa para priorizar alguns públicos, né? Então essa é uma dessas estratégias. Então são várias estratégias. Tem gente que vai conseguir se interagir mais com a coisa do abrigo. Tem gente que a gente tem vários casos, por exemplo, em Salvador, que foi um dos lugares que eu visitei, de pessoas que começaram pelo Moradia Primeiro, viram que era possível, tiveram alguns percalços no início, esqueceu que está numa casa, esqueceu que tem uma panela no fogo, dormiu, esqueceu que está numa casa, quando acordou tinha um incêndio. Ficou super culpado, não sei o quê, depois se resolveu a situação, e aí começou a perceber que, olha, eu agora consigo ter uma casa, e saiu do programa e ter uma casa que não precisa estar sendo acompanhado por ninguém, se não quiser. Estando no programa, precisa ser, porque é um programa. Então, tem que estar sendo acompanhado para, né, ver se está dentro daquilo que se espera. Mais uma vez, sem uma lógica punitiva de, você botou fogo na casa, então você perdeu sua casa. Não, a pessoa não botou porque quis, não se acidentou porque quis, né? Então, acho que nessa tua questão, uma coisa é... E tem, por exemplo, o de Recife não tem investimento federal ainda. Outros lugares, São Paulo, outros lugares que têm a proposta do Moradias Primeiro, não tem investimento federal, é investimento local. Porque quando bota na ponta do lápis quanto que se gasta com algumas coisas e se compara com um aluguel, que às vezes é R$ 1.000, é muito mais estratégico investir no aluguel do que investir num monte de coisa para a pessoa sem dar estrutura para que ela supere a situação de rua, entendeu? Então, na ponta do lápis, a gente fez isso, inclusive, para a gente se convencer que realmente era o melhor caminho, foi colocar na ponta do lápis. Quanto é que é para uma pessoa ficar no abrigo, com a alimentação do abrigo, tarará, tarará. Aí botou na ponta do lápis. Quanto é que é se a gente pega e paga um aluguel para essa pessoa e articula a rede para estar próximo? Ela pode utilizar o restaurante popular, mas ela também vai ter a alimentação dela. Quanto é que fica? Ficava bem mais barato conseguir, né, fazer essa alternativa. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma? Vai passando. Bom dia. Você falou sobre a dificuldade, né, que tem da questão com relação à interação entre o SUS e o SUAS, né? E hoje em dia, o que você pode falar para a gente que é feito, o que é utilizado dos dois sistemas, no caso, com relação aos dados, para poder ajudar na questão da construção dessas políticas, principalmente agora com relação à política da população em situação de rua. Porque o SUAS é provavelmente que tem a maior concentração desses dados, né? Agora com o SUS, com relação mas eu acho que com relação aos consultórios na rua, né? Como hoje é feita essa interação para poder ajudar nessa construção da política. Perfeito. Cada dúvida de vocês é um ponto muito perfeito, gente. Olha, vê só. A gente tem um sonho que é de conseguir integrar os sistemas, mas a gente é aquela coisa, é um lápis e um sonho, né? A vontade e um sonho. Assim, não temos isso ainda definido como é que vai ser. Mas uma perspectiva, super importante, porque a gente teria um dado de país, assim, ó, aqui é isso e pronto.
O que é que a gente tem? Eu vou dar um exemplo que eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, né? Que eu ia entrevistar as pessoas na gestão, né? E aí tinha, tá, quanto é que tem? Eu independente de pegar o dado que estava no sistema, era para saber qual dado que a pessoa tinha na cabeça dela, né? Quantas pessoas em situação de rua, a média de quantas pessoas em situação de rua no município hoje? Aí eu vou dar um exemplo real. O município da Paraíba disse, a gente tem 60 pessoas em situação de rua. Não, mentira. Era 60 vagas em abrigo. A gente tem em torno de 200 a 240 pessoas em situação de rua no município. Aí eu perguntei a outra pessoa, presta atenção, uma pessoa disse 240. Aí eu perguntei a outra pessoa, em outra entrevista, quantas pessoas em situação de rua vocês trabalham aqui no município? Ela me diz, a gente tem de 1.000 a 2.000 pessoas. Agora, uma dúvida para vocês. Quem foi que disse 1.000 e quem foi que disse 240? Uma pessoa estava no SUS, outra pessoa estava na assistência. Para vocês, quem foi que deu o dado de 1.000 e quem foi que deu o dado de 240? Vocês chutam aí o que é que poderia ser? Quem está no SUS deu que dado e quem está no SUS deu que dado? Pode ir? Eu acho que o SUS deu os 1.000. Eu Exato. acho que eles estão, né, lá na frente, lá na Isso. linha de frente mesmo. Isso. Por que a gente tem um dado maior no SUS? Um dos motivos é porque a gente tem cadastro de pessoas que não apresentaram e não precisam apresentar CPF nem comprovante de residência. E o dado que a gente tem no SUS é o dado do CadÚnico, que é o dado de pessoas que têm CPF e que o SUS identificou e fez o cadastro. Todo mundo quer ter o CPF? Não necessariamente, porque às vezes tem pessoas que estão com algumas situações de conflito. Então, isso é a grande maioria? Não, não é a grande maioria. Mas nem todo mundo está com o documento ali, tem alguma situação que às vezes não é nem uma situação realmente de conflito, mas saiu de casa há muito tempo, não quer ser realmente identificado. Então, tem uma série de situações, né? Então, a gente não vai ter esse mesmo número daqui a pouco tempo. A gente vai continuar tendo uma discrepância desse número. Aí a tua dúvida é, como é que vocês estão fazendo para utilizar os dados? Já que não tem um dado oficial. Normalmente, eu desconheço o SUS utilizando os dados do SUS com relação à Pop Rua. Porque ele já tem os dados do CadÚnico. E por outro motivo também, os nossos dados da saúde, eles são mais difíceis de acesso público. Então, tem que solicitar, etc. No dado do CadÚnico, eu tenho um acesso público mais rápido. Por exemplo, esse número que eu trouxe aqui de Recife, de Pernambuco, eu vi agora de manhã antes de entrar aqui. Então, assim, eu consigo ter esse acesso mais rápido. Então, é mais fácil a gente usar o do SUAS, isso. Aí, vou dar um exemplo muito prático. A gente tem uma portaria, que é a portaria de consultório na rua, que diz que um dos critérios para o município ter equipe de consultório na rua é o número de pessoas em situação de rua no município. É um dos critérios, que tem que ser pelo menos 80. E aí, é 80 com base em que informação? Aí é um pouco do que tu perguntou. Como é que vocês fazem? Na própria portaria está escrito que seja dados do CISAB, que é o alimentado pelas equipes da atenção primária, seja da UBS, ou seja do consultório na rua, etc. Ou pode ser utilizado os dados do CadÚnico. Quais os dados que eu utilizo mais? Os do CadÚnico, por causa disso, pela minha facilidade de acessar. Você agora está em Recife, você manda uma mensagem para mim, você da gestão, manda uma mensagem para mim, Luciana, eu não sei se eu posso solicitar novas equipes de consultório na rua. Eu olho quantas equipes tem, que foi o que eu acabei de fazer aqui com vocês. Olha, Recife tem 4 equipes. Acabei de ver, vocês têm tantas pessoas em situação de rua, vocês podem ter mais 4 equipes. Se eu fosse fazer isso pelos dados do CISAB, hoje, da forma como ele é organizado, a questão da divulgação desses dados, eu teria que solicitar, e eu ia ter uma solicitação com dado daquele momento, que depois, para cada atualização, eu teria que solicitar de novo. Então, teria mais um tempo. Então, acaba que a gente usa muito para a Pop Rua os dados do CadÚnico por essa disposição pública, sabe? Assim, mas a gente usa também dizendo isso, assim, ó. Foi uma coisa que eu disse no início aqui com vocês. Eu estou falando que a gente tem mais de 330 mil pessoas em situação... Mas, na verdade, eu estou falando que a gente tem mais de 330 mil cadastros de pessoas em situação de rua. Isso quer dizer o quê? Que aumentou. Beleza, mas aumentou o número de pessoas em situação de rua? Pode ser. Mas, necessariamente, aumentou o número de cadastros. Se eram pessoas que já estavam em situação de rua
e nunca foram cadastradas, beleza, significa que a gente está cumprindo o papel de aumentar os cadastros, que para a gente é importante. Mas, então, eu digo que eu sempre tento dizer que, olha, a gente aumentou o número de cadastros de pessoas em situação de rua. E que pode ser uma relação que realmente é aumentada a população em situação de rua, porque a gente nunca teve, na nossa história, uma redução importante desse número. Sempre foi um aumento, seja exponencial, como foi na pandemia, seja um aumento em números menores, assim. Então, acaba que a gente vai meio que pegando daquilo que a gente tem, de poucas informações que a gente tem, ou, se não for do SUS e do SUAS, dos censos locais. Então, para mim, o de vocês já está um pouco desatualizado, porque foi 2023, eu acho, de Recife. Mas, para mim, é super importante para ver o perfil. Eu tenho um caderninho do censo de Recife. Então, tem os motivos ali, tem a questão da segurança alimentar, quantas refeições faz por dia, onde faz. Tem outras informações que são importantes, não está tão desatualizado assim, né? Mas, e acaba que a gente pode fazer uma comparação, tipo, o dado de Recife disse tantas pessoas, no Cade Único distanta, no CISAB distanta. E a gente vai ter que escolher um desses números ou fazer uma média, enquanto a gente não tem um censo. Por isso que uma das nossas lutas, com certeza, é a luta para que a gente consiga quantificar e ter informações qualificadas dessa população, para a gente pensar nas políticas a partir disso. Obrigada, mas eu tenho outra dúvida. Você falou também com relação às crianças, né? Que ainda não tem um critério, ou melhor, uma definição do que é criança em situação de rua, né? E aí, com relação à questão do atendimento dessa criança, se pode ou não ser feito. Tu poderia explicar um pouco mais sobre isso? Porque eu entendo essa questão, né? Que normalmente, quando você encontra uma criança em situação de rua, a primeira pergunta que você faz é onde está a família, né? Mas a gente sabe também que muitas crianças fogem de casa por questão de violência, né? Por questão de dificuldade mesmo de conviver com os pais ou qualquer outro motivo, né? Que tem abuso, alguma coisa do tipo. Eu vou compartilhar com vocês, deixa eu achar aqui. A gente não tem nenhuma portaria, mas a gente tem uma resolução maravilhosa, linda, que é a Resolução 40 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que ela fez um pouco dessa tarefa de tentar conceituar a criança e adolescente. Assim. Mas como eu disse, ela é só uma resolução, né? Não é uma política, enfim. Deixa eu achar aqui onde é que está. Aqui. Eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem encontrar, eu posso mandar o link também para a Laís e depois eu posso... Mas é a resolução 40 do MDHC. Do MDHC não, do Comitê de Direitos Humanos. Consideram-se crianças e adolescentes em situação de rua. É parecido com o de adulto, mas tem acréscimos, né? Os sujeitos em desenvolvimento com direitos violados, que utilizam logradouros públicos e ou áreas degradadas como espaço de moradia e sobrevivência de forma permanente ou intermitente, em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, pelo rompimento ou fragilidade do cuidado e dos vínculos familiares e comunitários, prioritariamente em situação de pobreza, pobreza extrema, com dificuldade de acesso ou permanência às políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial e nacionalidade, de posição política, deficiência, entre outros. Então, ele traz esse conceito de que está também em desenvolvimento, mas desenvolvimento com os seus direitos violados, né? Essa resolução, ela traz mais coisas, assim, para a gente, que acho que é bem importante, junto com a política, eu vou encaminhar, assim que terminar aqui, para vocês, esses 2 links, assim. Porque aí também ela aponta alguns caminhos, né? Entre eles é necessário ter um fluxo de atendimento, não está nessa resolução especificamente, eu acho, mas que é necessário a gente definir, a gente não tem isso escrito, definido, mas a gente definir um fluxo de atendimento para criança e adolescente que não seja necessário, por exemplo, que para qualquer atendimento tenha que estar o conselho tutelar, porque é isso, às vezes a criança está na rua, ela está numa situação que a equipe está vendo que ela precisa de atendimento urgente
E, às vezes, para você articular que esteja uma pessoa responsável, a pessoa do conselho tutelar, ou qualquer pessoa que seja, essa criança já saiu dali. E, às vezes, ela já saiu porque ela sabe que se ela for identificada ali, vai acontecer alguma coisa com ela que ela não sabe o que é. Entendeu? Então, assim, ela não se sente segura. O adulto já não se sente seguro com o Estado chegando perto, né? Porque é comum que chegue com algum tipo de violação. A criança, menos ainda, né? Então, deve ser feito o atendimento a essa criança, a escuta a essa criança, né? Especialmente, saber, inclusive, se a criança puder ou quiser dizer onde é que está seu familiar, mas dizer, por exemplo, adolescente também, dizer quais são as queixas, se está em uso de alguma substância, de algum remédio, de alguma coisa, para se ter um acompanhamento, para pelo menos tentar visualizar, a equipe de saúde tentar visualizar certo. Hoje pode ser que eu não vá fazer um atendimento que vai passar um remédio para essa criança, né? Mas onde é que eu consigo encontrá-la junto com sua família para a gente conseguir tentar ver isso? É de uma complexidade muito grande, gente, assim, muito grande, porque também não dá para chegar e tome, você está com isso, está aqui o seu remédio. Não é dessa forma do atendimento. Mas conseguir visualizar, inclusive, possibilidade de vínculo com essa criança, para possibilitar também um vínculo com o familiar, com quem quer que seja, adulto que ela esteja próximo de alguma forma, que às vezes não é uma pessoa da família, às vezes é uma pessoa que ela está ali numa relação de trabalho, né, para que consiga perceber qual é a necessidade dela, né, dita por ela e percebida pelos profissionais, para se ter um atendimento ou conseguir encaminhar. Mas um dos nossos desafios que está posto é que a gente não tem isso escrito e descrito como deve ser o fluxo desse tipo de atendimento. Não está em canto nenhum ainda isso. Obrigada. Você tinha comentado sobre moradia assistida, né? E aí eu lembrei de um fato que aconteceu assim durante um estágio que eu faço não curricular, não obrigatório, que foi durante uma discussão de óbito fetal por sífilis congênita, trouxeram um caso de uma gestante que ela fazia acompanhamento tanto no consultório de rua como também no centro pop. E, enfim, em decorrência de várias negligências, ela acabou tendo um aborto, né? Através, principalmente, da sífilis congênita. Mas meses depois, elas conseguiram uma moradia para essa gestante, essa ex-gestante, né? Essa usuária, e para o companheiro. Só que essa moradia era distante do local onde eles conviviam. E eles não conseguiam se adaptar, justamente porque não tinham nenhum parente, não parente em si, né? Mas, assim, amigos mesmo, parceiros, que viviam em conjunto com eles, familiares, assim, entre aspas. Né? Eles não conseguiram se adaptar e o consultório de rua, eles ficaram tipo, meu Deus, como assim a gente conseguiu uma casa para você? A gente tá pagando, tem um aluguel também, eles tinham uma cesta básica, todo mês, assim. Mas eles estavam negando, eles não quiseram, justamente pela questão de adaptação, né? Que eles não se sentiam pertencentes daquele local, que eles queriam voltar mesmo para onde eles viviam, que eram nas ruas. E, enfim, eu lembrei, né, desse caso que tinha acontecido, e realmente olhar também essas questões deles, né? De que tem que ser respeitado e entender o local onde eles querem estar. Perfeito. Tem uma coisa assim que as pessoas às vezes dizem, principalmente quando tem algum tipo de rejeição, né? As pessoas que estão em situação de rua, que a gente chama inclusive de aporofobia, né? Que chega a ser a fobia pobre, etc. Né? É que as pessoas elas estão ali porque elas querem. Mas realmente algumas pessoas podem dizer que está ali porque quer, mas a gente precisa saber qual o contexto de o que foi que motivou para que aquele lugar seja menos degradante para ela do que o que ela vivia anteriormente. Seja com relação de violência doméstica, de outras coisas que ela vivencia, que aquele lugar se torna menos pior do que o que ela vivia anteriormente. E aí, se a gente quer implantar política para que ela dê certo, a gente precisa implantar política com base na necessidade de quem vai usar a política e não na necessidade de quem está criando a política. Então, massa que conseguiu uma casa, a possibilidade de uma casa para ela, mas é importante que dê certo, que ela sinalize um lugar que seja ela que está sinalizando.
Agora sim, é claro, é de acordo com as possibilidades também que o município vai ter. Por exemplo, no programa Moradia Primeiro, tem um valor. A gente pode investir, sei lá, R$ 1.000 no aluguel. Então, é uma casa de R$ 1.000 que pode ser, né, entender quais são os bairros. Mas tá, um bairro que a pessoa está querendo morar fica mesmo no centro de uma situação de conflito. Vai se conversar com essa pessoa para não ser necessariamente naquele lugar, mas de ter uma troca com a pessoa. Por exemplo, esse caso que eu falei da casa que pegou fogo, não perdeu as coisas todas, né? Pegou fogo, a panela lá, etc, né? Era de um senhor de idade que onde ele queria morar tinha uma escada. E a equipe conversou com ele e fez, olha, não fica legal morar aqui porque tem essa escada para o senhor. Em algum momento ele fazia uso de álcool, né? Então, em algum momento, isso aqui pode acabar prejudicando pela idade, etc. E aí, junto com ele viu, então tá, então se não pode ser essa, eu vou procurar, então, outro espaço que eu acho que pode ser legal pela questão que ele já tem de vínculo com o território, de coisas de possibilidades de trabalho. Então, se a gente corta isso, a gente está tentando fazer uma estratégia para dizer que está fazendo a estratégia, mas sem ser de acordo com a necessidade da pessoa, né? Então, é dialogar, claro, é isso que eu estou dizendo. Não dá para ser, por exemplo, quer uma casa que seja no meio de uma situação de conflito, de uma coisa, por exemplo, com relação à venda, né, de drogas, coisas do tipo. Mas tem que ser conversado, olha, a possibilidade daqui fica ruim por causa disso. Nesse mesmo valor, pode ser em outro bairro. Vamos mapear outras possibilidades, até o senhor gostar de outras possibilidades. E aí ele se sente pertencente pela escolha dele também, já acaba sendo um passo para que realmente tenha uma adesão no programa. Eu estava até vendo aqui, eu acho que o programa de Recife, não sei como está o funcionamento agora, nunca mais falei, mas eu acho que o nome dele é realmente Moradia Primeiro, não mudaram. Agora, uma coisa só pontuando, e não é uma questão, né, demasiada assim, mas só para a gente lembrar, que foi na tua fala, porque a gente é acostumado a falar sempre consultório de rua. Lembrar todo mundo, consultório de rua era o nome que era da estratégia que era ligada à atenção psicossocial, que era um projeto que era financiado pouquíssimas unidades. Aí se tornou consultório na rua. Então, hoje, as equipes que nós temos financiadas e amplamente, né, no Brasil, consultório na rua, que foi criada junto à política da atenção básica no ano de 2011. É só um detalhezinho para passar despercebido. Tá bem, obrigada. Mais alguém? Então, muito obrigada pela apresentação. Acredito que todo mundo aqui vai sair com outra ideia sobre a política, mais conhecimento. A apresentação foi muito esclarecedora. Então, obrigada. Eu que agradeço, gente. A participação de vocês também, fundamental. As questões que vocês trouxeram, super importantes. E, bom, tomara que vocês trabalhem com mais profundidade nesse tema também. Quanto mais gente trabalhando, melhor, porque dá mais visibilidade e atenção também para esse assunto. Eu que agradeço pela oportunidade de estar trocando hoje com vocês as figurinhas por aqui. Beijo. É isto, então? Posso ir saindo? Sim. Tá bom. Um beijo, gente. Até logo.